Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. E nas aulas anteriores, você já aprendeu o verbo to work, o verbo to live. Você também aprendeu a como fazer perguntas usando do e o does. E a como fazer negativas usando don't e o doesn't, ok? Na aula de hoje, eu quero te ensinar um outro verbo. O verbo to have. To have, ok? To have significa ter. Então hoje a gente vai aprender a conjugar o verbo ter na afirmativa, na negativa e fazer perguntas, ok? Se você se recorda da última aula, eu te disse que todas as vezes que a gente está fazendo uma frase na afirmativa e a gente não utiliza o verbo to be nessa frase, os verbos na terceira pessoa precisa acrescentar um S. Lembra? Só que no caso do have, você não pode colocar um S, porque senão ficaria haves. E haves não existe. Então o have é basicamente parecido com o do. O do na terceira pessoa é does. E o have na terceira pessoa é has. Então fica assim. I have, you have, he has, she has, it has. We have, you have, they have, ok? Então, para a terceira pessoa do verbo to have é has. Então, a gente tem o have e o has. Por exemplo, I have a blue pair of pants. I have a blue pair of pants. I have, eu tenho, a blue pair of pants. Pair of pants, par de calças. Em inglês, a gente diz calça no plural. Então é sempre pants, a pair of pants, ok? Você sempre chama no plural, a pair of pants, ou só pants. A blue pair of pants, um par de calças azul. I have a blue pair of pants. She has a nice house. She has a nice house. Nice, lembra? Legal. E house é casa em inglês, house. She has a nice house. Ela tem uma casa legal. They have two children. They have two children. Eles têm children, crianças, ok? Child é uma criança, child. Duas crianças, two children. Então, child, children, child, children. They have two children. They have two children. Outra maneira de falar crianças em inglês é kid. Kid. Então, one kid, two kids, ok? Para fazer frases na negativa, a gente utiliza o don't e o doesn't para negar, antes do have, ok? E nesse caso, o have não muda mais. Então, nas frases negativas, é have para todas as pessoas. Porque o don't e o doesn't vai definir se é primeira pessoa ou se é terceira pessoa, ok? Então, por exemplo, I don't have a passport. I don't have a passport. Passport, passaporte. I don't have a passport. Eu não tenho um passaporte. She doesn't have a red skirt. She doesn't have a red skirt. Lembra que skirt é saia? Red skirt, saia vermelha. She doesn't have a red skirt. Ela não tem uma saia vermelha. She doesn't have a red skirt. Então a gente usa o don't para as primeiras pessoas e o doesn't para as terceiras pessoas, como a gente aprendeu na aula anterior, ok? E para fazer perguntas, como a gente faz? É só seguir o mesmo método das aulas anteriores. A gente coloca o do antes do sujeito e o does antes do sujeito. E também o have não muda. O have vai ser sempre have para todas as pessoas. O que vai indicar se é a primeira ou a terceira pessoa é o do e o does. Por exemplo, do they have an Italian passport? Do they have an Italian passport? Então, Italian passport. Italian, italiano. Passport, passaporte. Italian passport, passaporte italiano. Do they have an Italian passport? Eles têm um passaporte italiano? Does he have an Italian passport? Does he have an Italian passport? Então, ele tem um passaporte italiano. Presta atenção, o have não muda, o que muda é o does. Does he have? Ok? Então, do they have? Does
he have? Does he have? Então esses foram alguns exemplos de como usar o verbo to have em inglês, ok? Se você tiver qualquer dúvida, não esquece de deixar aí nos comentários abaixo. Não esquece de avaliar essa aula aí e eu te vejo na próxima aula.